Olá, turma, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Luciana Mota, sou defensora pública no estado do Rio de Janeiro, tenho mestrado em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e recebi a missão de estudar um pouquinho aqui com vocês nesse módulo a matéria Direito das Obrigações. Bom, eu gosto sempre de começar um tema novo trazendo conceito. Acho que o conceito é fundamental para você entender do que nós vamos falar, e até mesmo em uma prova de concurso, uma prova oral, por exemplo, se você introduz uma resposta conceituando o Instituto, você já sai na frente, com certeza, de todos os candidatos. Vamos falar, então, sobre conceito de obrigação. Bom, tradicionalmente, então, o conceito tradicional de obrigação sempre foi uma relação jurídica mediante a qual o devedor fica adstrito ao cumprimento de uma prestação frente ao credor, que tem o direito de exigi-la. Então, tradicionalmente, a obrigação sempre foi vista como uma relação jurídica mediante a qual nós temos a figura de um devedor, e esse devedor fica adstrito ao cumprimento de uma prestação frente ao credor. E esse credor é a figura que tem o direito de exigir do devedor o cumprimento daquela prestação. Veja que é uma visão um pouco estática da obrigação. É uma visão da obrigação a partir de um ponto de vista muito específico. Dever do devedor de cumprir uma prestação. Quais são os elementos da obrigação a partir desse conceito tradicional? Bom, os elementos subjetivos da obrigação são o credor e o devedor. Credor é aquele que tem o direito de exigir o cumprimento da prestação, e o devedor é aquele que tem o dever de cumprir a obrigação. Qual é o objeto da obrigação? É a prestação. Por exemplo, se eu assino um contrato de compra e venda de um carro, qual é o objeto da prestação? Bom, o objeto da minha obrigação, o objeto da obrigação. A minha obrigação é entregar o carro. Então, o objeto é o carro, que é a prestação que eu vou entregar. E em relação ao comprador, qual é o objeto da prestação, da obrigação dele? A obrigação dele é pagar o preço. Então, o objeto da obrigação dele é uma prestação pecuniária. Então, toda obrigação, além de ter o sujeito credor e o sujeito devedor, tem também um objeto, que é a prestação. E o terceiro elemento é o vínculo jurídico que une as partes. O vínculo jurídico. Toda obrigação une credor e devedor por meio de um vínculo jurídico. Karl Clarence foi um sujeito que elaborou um conceito dinâmico de obrigação. Ele, na verdade, estudou e ensinou um conceito de obrigação que traz a ideia de obrigação como um processo e não como algo estático. Aqui no Brasil, quem desenvolveu essa teoria de obrigação como processo foi o Clóvis do Couto Silva. Então, Clóvis do Couto Silva importou essa noção, essa ideia de obrigação como processo aqui para o Brasil, e desenvolveu aqui no Brasil esse conceito dinâmico de obrigação. Do ponto de vista de uma obrigação como processo, eu posso dizer que a obrigação ela é um conjunto de atos e atividades que se movimentam em direção a determinado fim econômico e social. A obrigação é um processo, e esse processo é composto por um conjunto de atos e atividades que se movimentam, são conduzidos em direção a um determinado fim econômico e social. Do ponto de vista dinâmico, a obrigação como um processo se constitui em um conjunto de atividades que são necessárias para, enfim, haver a satisfação do interesse do credor. Então, a obrigação aqui, nessa lógica dinâmica, é vista como uma estrutura de processos e ela é passível de decomposição em diversas fases, tendo sempre como finalidade o adimplemento. Bom,
É sobre esse enfoque de obrigação como um processo que muito se fala nos chamados deveres anexos e em função social da obrigação, função social dos contratos. Bom, se eu vou enxergar a obrigação como um conjunto de atos que se desencadeiam, tendo como objetivo final o adimplemento e o cumprimento da obrigação pelo devedor, a satisfação do crédito do credor, eu vou dizer que se eu puder decompor essa obrigação em vários atos, em cada um desses momentos, em cada um desses atos que é praticado, eu posso exigir de ambas as partes o cumprimento de determinados deveres e posso garantir a essas partes também a exigência, o direito de exigir alguns direitos. O direito de exigir alguns direitos foi ótimo, né? A possibilidade de exigir alguns direitos. Bom, a partir daí, dessa lógica de obrigação como processo, dessa lógica da obrigação como sequência de atos, nós começamos a falar na possibilidade de impor a credor e devedor o cumprimento de boa-fé objetiva, dever de cooperação, dever de proteção, dever de informação, que são chamados deveres anexos da boa-fé objetiva, em cada uma dessas fases da obrigação. Então, se a obrigação é decomposta em várias fases, ela não é mais vista do ponto de vista estático, eu posso dizer que em cada uma dessas fases, em cada um desses momentos em que atos são praticados, eu vou exigir das partes o cumprimento do princípio da boa-fé objetiva, mais especificamente dos deveres anexos à boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva, como vocês sabem, desempenha uma função integrativa, que é incluindo deveres implícitos em toda relação contratual. A boa-fé objetiva é um princípio que desempenha uma função integrativa, impondo às partes de qualquer relação contratual, e no contrato várias obrigações são assumidas por ambas as partes, impõe o cumprimento de deveres implícitos, que são chamados deveres anexos de conduta. Esses deveres anexos são os deveres de cooperação, proteção e informação. Esses deveres anexos de cooperação, de proteção e de informação são exigidos das partes em uma relação obrigacional em todas as fases dessa relação obrigacional. Por exemplo, vou pensar em um contrato. Lá no módulo de contratos, vocês vão estudar que hoje já se impõe deveres aos contratantes, mesmo na fase pré-contratual. Antes do contrato ser celebrado, esses deveres anexos de cooperação, de proteção de informação já são exigidos. Assim como na fase pós-contratual, após o cumprimento da obrigação pelo devedor, os deveres de cooperação, proteção e informação continuam sendo exigidos como forma de garantir que, de fato, o credor desfrute daquele adimplemento. Então, durante a fase pré-contratual, ou seja, antes mesmo de o contrato ser formalizado, antes mesmo de a parte formalmente assumir qualquer obrigação frente à outra parte, já são exigidos deveres anexos. Então, se eu olho a obrigação, por exemplo, em um contrato de compra e venda, a obrigação do vendedor de entregar a casa é a obrigação principal. Mas se eu digo que ele possui deveres implícitos que são exigidos mesmo antes de fato, ele ter que entregar a casa, eu estou dizendo que eu exijo dele um comportamento ético, ou seja, conforme a boa-fé objetiva, em várias fases dessa relação contratual, sobretudo antes de celebrar o contrato e mesmo após a extinção da obrigação pelo cumprimento. Então, é importante vocês terem em mente que a obrigação é um processo que se desenvolve visando, ao final, o adimplemento, mas que durante todas essas fases, durante todos esses atos, se exige das partes um comportamento ético. Deveres são exigidos, principalmente os chamados deveres anexos, são deveres implícitos em toda a relação contratual. Deveres anexos são deveres implícitos em toda a relação contratual.
Bom, já falamos um pouquinho sobre o conceito tradicional e o conceito dinâmico da obrigação como um processo. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as fontes das obrigações. Uma delas eu já falei, o contrato é um instituto que gera obrigações para ambas as partes. Mas não só o contrato é fonte de obrigação. Nós podemos falar, pelo menos, em 3 principais fontes de obrigação. A primeira fonte de obrigação é a manifestação de vontade da pessoa. Manifestação de vontade da pessoa no sentido de assumir uma determinada obrigação. Quando eu assino um contrato, eu estou manifestando a minha vontade no sentido de cumprir com determinada obrigação. Quando eu faço um testamento, eu estou ali manifestando a minha vontade no sentido de transmitir determinado patrimônio meu para aqueles herdeiros selecionados. Então, sendo um negócio jurídico unilateral ou um negócio jurídico bilateral, a manifestação de vontade sempre será fonte de obrigações. Porém, não só a manifestação de vontade é fonte de obrigação, também a lei. E aqui eu falo lei em sentido amplo, não é lei em sentido estrito. A lei em sentido amplo é fonte de obrigação. Quando a lei tributária diz que o proprietário de determinado bem imóvel tem que pagar o imposto territorial urbano, o IPTU, a lei está impondo uma obrigação ao proprietário. Quando a lei diz que o proprietário de um veículo tem que pagar o IPVA, a lei está impondo uma obrigação ao proprietário de veículo. Então, a lei pode criar obrigações. Quando a lei diz que pai e mãe têm o dever de sustento material dos filhos, a lei está impondo uma obrigação. Quando a lei diz que pai e mãe têm dever de cuidado, devem exercer a guarda, devem zelar pela integridade psíquica do filho, a lei está impondo obrigações a pai e mãe. Então, a obrigação ela é estipulada por lei. A obrigação é sempre estipulada por lei. Obrigação de alimentos, uma obrigação que a lei traz para, por exemplo, pais em relação aos filhos. Então, a obrigação, ela pode ser criada por lei. Mas não só a manifestação de vontade e a lei são fontes das obrigações. O ato ilícito também é fonte de obrigações. Por exemplo, eu estava dirigindo meu carro, me distraí, peguei o telefone celular para, enfim, mexer no telefone enquanto estava dirigindo. Meu telefone caiu no chão, eu me abaixei no meio da direção, me abaixei para pegar o telefone celular. E nisso, eu passei o sinal vermelho e colidi com um carro que vinha direitinho na rua transversal. Eu dei causa ao acidente. Eu agi de forma imprudente, causando aquele acidente. Provoquei um dano àquela parte. Digamos que o carro da pessoa tenha ficado totalmente destruído. Digamos que a pessoa tenha se machucado. Eu tenho a obrigação de reparar o dano. Olha aí, obrigação. Eu passo a ter a obrigação de reparar o dano. Bom, esse ato ilícito que eu pratiquei também é fonte de obrigação, porque gera para mim a obrigação de reparar o dano. Se o credor dessa obrigação vai exigir ou não essa minha responsabilidade, aí já é outra questão. Mas surge para ele o direito de exigir o cumprimento de uma prestação. Lembra do conceito tradicional que eu falei no começo da aula? Surge para ele o direito de exigir o cumprimento de uma prestação. Qual prestação? A reparação do dano que ele experimentou, em razão do ato ilícito que eu pratiquei. Então, são fontes das obrigações a manifestação de vontade da pessoa, a lei em sentido amplo e o ato ilícito. A manifestação de vontade, a lei, a norma e o ato ilícito. Eu pratiquei um ato ilícito, eu tenho a obrigação de reparar o dano. Se eu pratiquei um ato ilícito e causei dano a alguém, eu tenho a obrigação de reparar esse dano. Bom, o fato de existir um débito
ou proveniente de uma manifestação de vontade, ou proveniente da lei, ou proveniente de um ato ilícito, não significa que necessariamente aquele que é devedor sozinho assumirá a responsabilidade pelo adimplemento daquela obrigação. Vamos estudar agora o que se chama de teoria dualista de Brins. Teoria dualista de Brins. A ideia é de que a obrigação se encontra estruturada sobre dois elementos. A obrigação está estruturada sobre dois elementos básicos: o débito e a responsabilidade. O débito, que é chamado de Schuld, e a responsabilidade, Haftung. O débito, Schuld, e a responsabilidade, Haftung. Então, essa teoria dualista de Brins diz que Schuld, ou seja, o débito, é um dever legal de cumprir com a obrigação por parte do devedor. Então, o devedor tem o dever legal de cumprir com a obrigação. O dever de cumprir com a obrigação é o Schuld, é o débito. É o débito. Haftung é o conceito referente à real responsabilidade pelo cumprimento. Quem responde pelo cumprimento daquela obrigação? De quem se pode exigir o cumprimento daquela obrigação? Essa teoria dualista de Brins parte do pressuposto da existência de um dever jurídico primário, que é o débito, Schuld, e um dever jurídico secundário, Haftung. Então, qual é a ideia? Por que a ideia é a teoria chamada de teoria dualista? Porque a obrigação possui dois elementos. Toda obrigação possui dois elementos que podem estar juntos ou não em determinada obrigação. Podem ser decompostos. Então, o débito consiste efetivamente no dever de cumprir com a obrigação. Existe um débito ali. Existe, por parte do devedor, um dever de cumprir com a obrigação, um dever legal. Outro elemento é a efetiva responsabilidade pelo cumprimento. A efetiva responsabilidade, a possibilidade de se exigir aquele real cumprimento. Então, nós chamamos de Schuld, débito, e Haftung, responsabilidade. São os termos. O débito, em última análise, exprime o dever que o sujeito tem de efetuar a prestação daquela relação obrigacional. O débito é o dever real que o sujeito tem de efetuar aquela prestação referente àquela relação obrigacional. Já a responsabilidade ou exigibilidade, que é chamada de Haftung, corresponde à faculdade que o credor tem para exigir que o devedor ou terceiro cumpra com aquela prestação e de, eventualmente, usar a força estatal para coagi-lo ao cumprimento. Então, o Haftung corresponde à faculdade que o credor tem de exigir, de efetivamente exigir o cumprimento da prestação, exigir o pagamento do débito, podendo utilizar a força estatal para coagir o devedor ou terceiro ao cumprimento do débito. Quando há violação de um direito subjetivo, surge uma pretensão. Por exemplo, eu assinei o contrato de compra e venda do carro. Eu, na qualidade de vendedora, e uma outra pessoa na qualidade de compradora. Eu tenho a obrigação de entregar o carro e a pessoa tem a obrigação de pagar o preço. Assinei o contrato. O combinado era que a pessoa teria que pagar o preço no dia 1º de dezembro de 2024, digamos assim. Chegou o dia do pagamento, a pessoa não pagou. Surge, para mim, uma pretensão. Ela violou o meu direito subjetivo. Eu tinha direito subjetivo. Qual o direito subjetivo que eu tinha? Recebimento do preço. E ela tinha o dever jurídico de pagar o preço. Eu tinha o dever de receber, eu tinha o direito de receber e ela tinha o dever de pagar.
Quando surge o vencimento, termo combinado para pagamento, a pessoa não me paga, surge a minha pretensão. Por quê? Porque a própria lei diz que o surgimento da pretensão ocorre com a violação do direito subjetivo. A responsabilidade, o assunto que nós estamos falando aqui, corresponderia, portanto, ao poder que o ordenamento jurídico confere ao titular do direito subjetivo violado de exigir a prestação ajustada ou algum equivalente. O Haftung corresponde, então, ao poder que o ordenamento jurídico confere ao titular do direito violado de exigir a prestação. Então, o ordenamento jurídico fala assim: Luciana, o seu direito subjetivo foi violado porque você não recebeu o preço combinado na data acertada. Portanto, você tem uma pretensão de exigir o pagamento desse preço. Eu te dou a possibilidade de exigir daquele comprador o pagamento do preço ou, se eventualmente for ajustada a entrega de algum bem e aquele bem não for possível mais de ser entregue, o valor equivalente àquele bem. Embora esses elementos, débito e responsabilidade, normalmente apareçam juntos em uma obrigação, embora esses elementos, débito e responsabilidade, apareçam juntos em uma obrigação, existem relações obrigacionais em que eles se apresentam de forma dissociada, incidindo eventualmente sobre sujeitos diferentes. Então, normalmente, vocês vão ver que o devedor é a mesma pessoa que tem a responsabilidade de pagar a obrigação, de cumprir com aquela prestação, e a pretensão do credor surge em relação àquele devedor. Normalmente é assim que funciona. A pretensão do credor surge em relação àquele devedor. Tá? Uma responsabilidade pelo devedor para o cumprimento da sua obrigação. Então, o normal é que débito e responsabilidade, Schuld e Haftung, andem juntos, apareçam juntos. Porém, em algumas relações obrigacionais, eles se apresentam dissociados, incidindo em relação a sujeitos diferentes, diversos. E aí surge aquele conceito de obrigação perfeita e obrigação imperfeita. Obrigação perfeita e obrigação imperfeita. O que seria a chamada obrigação perfeita? Nós chamamos de obrigação perfeita aquela obrigação em que o débito e a responsabilidade recaem sobre o mesmo sujeito. A obrigação perfeita é aquela em que débito e responsabilidade existem e recaem sobre o mesmo sujeito. É uma obrigação que contém débito e responsabilidade, e esses dois elementos incidem em relação ao mesmo sujeito. Por outro lado, a chamada obrigação imperfeita é aquela em que há débito, mas não há responsabilidade, ou há responsabilidade, mas não há débito em relação à mesma pessoa. A obrigação imperfeita é aquela em que há débito, mas não há responsabilidade, e nós já vamos ver como isso ocorre, ou há responsabilidade de alguém, mesmo que aquela pessoa não tenha assumido diretamente aquele débito. A pessoa não tem aquele débito, mas vai assumir a responsabilidade. A pessoa não tem o dever legal, mas assume a responsabilidade pelo cumprimento da prestação. Exemplos de obrigações imperfeitas. Exemplos de obrigações imperfeitas. Primeiro exemplo, a chamada obrigação natural. O que é obrigação natural? A obrigação natural é aquela obrigação inexigível. A obrigação natural é aquela obrigação que se mostra inexigível. Mas, havendo o pagamento da prestação de forma espontânea, o ordenamento jurídico tutela aquele pagamento, impedindo que haja repetição. A obrigação natural não é dotada de exigibilidade. Por exemplo, dívida de jogo e aposta. Vou lá para o artigo 814 do Código Civil. Deixa eu abrir aqui meu Código Civil. Artigo 814. Do jogo e da aposta. Estou lendo o artigo 814 do Código Civil.
as dívidas de jogo ou de aposta não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Então, salvo na hipótese em que haja dolo ou pessoa que seja considerada menor ou sob curatela, não existe mais interdição no nosso ordenamento jurídico, sob curatela, salvo nessas hipóteses em que há uma vulnerabilidade em relação à vítima ou há um dolo, e o dolo viola diversos princípios do nosso ordenamento, salvo nessas hipóteses, se a pessoa pagou uma obrigação de jogo ou de aposta, ela não era obrigada a pagar, ela não tinha responsabilidade, mas se pagou, não pode pedir de volta o que pagou. Ou seja, o credor de uma obrigação de jogo e aposta não pode exigir do devedor judicialmente o cumprimento daquela prestação. Quando a lei fala não obrigam a pagamento, o artigo 814 fala isso. As dívidas de jogo e aposta não obrigam a pagamento. Quando fala não obrigam a pagamento, está dizendo o seguinte: existe um débito, mas não existe responsabilidade. Existe um débito, mas não existe responsabilidade. Porém, se você, devedor, pagou, essa dívida já era. Você não tem o direito de pedir de volta do credor o pagamento. Não cabe repetição de indébito. É um exemplo de obrigação natural. Há o débito, mas não há a responsabilidade. O ordenamento jurídico até tutela o pagamento, mas não dá essa exigibilidade ao credor. Outro exemplo é a dívida prescrita. O que é a dívida prescrita? Existe a dívida, mas já tendo ultrapassado o prazo prescricional para a cobrança daquela pretensão, não pode mais o credor exigir judicialmente do devedor o pagamento daquela prestação. Quer dizer, ele pode exigir, vou reformular o que eu falei para não ficar equivocado o entendimento. O credor pode até exigir, mas o devedor não é obrigado a pagar. Não existe exigibilidade em relação à dívida prescrita. Ele pode cobrar judicialmente, mas se o devedor falar não quero pagar, o juiz não vai impor o pagamento ao devedor. Não há exigibilidade de dívida prescrita. O prazo para o exercício daquela pretensão já acabou. Porém, o débito permanece. Só não existe mais a responsabilidade. Lembra que a obrigação é estruturada em 2 elementos, débito e responsabilidade? Na dívida prescrita, há o débito, mas não há responsabilidade. Artigo 882 do Código Civil. 882 fala o seguinte: do pagamento indevido, não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Então, se alguém pagou a algum credor uma dívida já prescrita, ela tinha o débito. Ela pagou e ela tinha o débito. Portanto, não pode pedir de volta dizendo que estava prescrita. Pagou, acabou. O pagamento era, como é que eu vou dizer? Existia o débito. Agora, a pessoa pagou espontaneamente, porque se fosse cobrada judicialmente, não poderia ser obrigada ao pagamento. O juiz jamais poderia julgar procedente essa demanda, determinando o pagamento se a pessoa provasse, se o devedor provasse que a dívida estava prescrita. Mas se pagou, como havia realmente o débito, não pode exigir de volta. Porém, existem aquelas situações em que há responsabilidade sem débito. A pessoa assume responsabilidade, embora o débito não seja dela. Exemplo mais comum, o fiador. Alguém assina um contrato de locação, por exemplo, na qualidade de fiador. Se o locatário não arcar com o pagamento das obrigações do contrato de locação, o locador pode cobrar o débito do fiador. De quem é o débito? Do locatário. O devedor principal ali é o locatário. Porém, o fiador assume apenas a responsabilidade. Existe exigibilidade em relação ao fiador, mesmo que o débito não seja dele. Então, é uma hipótese de responsabilidade sem débito. Outra hipótese de responsabilidade sem débito está lá na parte do Código Civil em que o legislador trata de responsabilidade civil mesmo. Aquelas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual por fato de terceiro nada mais são do que exemplos de responsabilidade
sem débito. Se você ler o artigo 932 do Código Civil, ele fala assim, ó, são também responsáveis pela reparação civil, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Então, o débito é dos filhos, mas os pais assumem a responsabilidade. Inciso 2. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições. Inciso 3. O empregador ou comitente pelos seus empregados, serviçais e prepostos. Então, o empregador, o curador, os pais possuem responsabilidade. O inciso 4 ainda fala, os donos de hotéis, pelos danos causados pelos hóspedes, moradores e educandos. Esses possuem responsabilidade, ainda que o débito não seja realmente deles. Eles assumem responsabilidade, mas o débito não é deles, o débito é de terceiros. Mas a lei, para garantir que haja satisfação da prestação, dá ao credor a possibilidade de cobrar de terceiros o cumprimento daquela obrigação. Aqui nessa hipótese 932, por exemplo. E em relação ao fiador, por manifestação de vontade das partes, uma pessoa se coloca como garantidor daquela dívida. Ele é garantidor da dívida de terceiro, a dívida não é dele. Então, é uma hipótese também de obrigação imperfeita, em que há responsabilidade desse fiador, mesmo que o débito seja assumido por outra pessoa.